Olá, pessoa. Olá, ouvinte. Bom, esse é o nosso primeiro episódio piloto do Traço Feito Podcast. Programa novo aí pra vocês que estão órfãos de programa de arte, de podcasts, vocês que estão desde aquela época lendária do Iconicast, do Sala 1604, do Bate-Papo dos Traro. Eu sei que ainda existem alguns programas aí que ainda de arte, né, que ainda estão no ar, mas assim, é fato que o panteão já se foi, né? Panteão dos grandes programas. Então eu sei que, assim como tem uma galera que tá meio carente, tá meio órfã de entretenimento de alto nível pro pessoal que é artista, então eu espero que esse seja um programa aí que vá preencher o vazio que está no seu peito, meu amigo artista. Samuel, meu amigo, se presente. Opa, tudo bem? E aí, pessoal? Sou o Samuel. O pessoal me chama de Sam. Pode me achar nas redes sociais aí como Sam Trione, em tudo. Acho que em todas as plataformas eu tô assim. E eu trabalho aí na área de games, trabalhei como concept artist para alguns projetos menores de animação. E é isso aí. Eu sou o Cassini, para quem não me conhece. Eu sou ilustrador, sou artista conceitual, trabalho há alguns uns 3 anos aí na indústria. Quem quiser me conhecer, né? Nas redes sociais, você coloca lá Cassini com K, traço, ilustra. Tá ali facinho de achar. Bom, eu tô muito feliz que esse projeto finalmente tá acontecendo. Eu também tô com muita saudade, cara. O Iconicast Uhum. ele foi muito importante aí na minha formação Ô, artística. Pô, cara, eu lembro de ver muito programa bom lá, principalmente de alguns diretores. Pô, o próprio programa de jornada, cara, do Mike Azevedo, do Rafa Zanquetin, eu lembro de ver aquilo há um tempão atrás e falar, caramba, eu acho que eu me encontro como tal artista tava em, sei lá, 2011, saca? Então dá pra chegar ô, com lá. Eu tenho uma certeza. sensação muito Ah, é. gratificante de estar pelo menos podendo começar um projeto que eu espero chegar numa proporção de qualidade tão boa quanto a deles, cara. Mas e aí, meu mano Cassini, como você tá hoje? Vamos começar bem aí, vamos começar se apresentando. Teve um bom dia, acordou bem? Acordei bem, acordei 3 da manhã, ou seja, perfeitamente, perfeitamente na rotina. Esse aí acordou bem, hein? Olha só. Ô, Acho que hoje a gente tava em sincronia, porque eu acordei às 3h40 também. é mesmo? E agora a gente tá gravando aí quase 11 horas da manhã, né? Aham. Ô, depois da manhã inteira configurando o microfone, tudo aí, velho. Poxa, Ô, chato, né, tava numa cara? aflição, velho. Eu tava quase chorando aqui no meio desse cara pra É. começar esse negócio logo. Cara, então, né, é muito incrível que quando a gente vai começar um projeto, a gente sempre começa a dar um pouco mais de valor no trabalho de outras pessoas, sabe? Pois Pô, é. fazer identidade visual pra projeto, para mesmo que seja um canal no Nossa senhora. YouTube, ou mexer com gravação de áudio, tudo isso, e edição e mixagem de Cara, é um áudio, trabalho tão grande, velho. Você tem que é um procurar trabalho muito microfone, grande, né? você tem que Comprar baixar mídia. programa, você tem que configurar isso, aquilo, né? Não é a mesma coisa que você só abrir o Discord e dar um play aí no Audacity, tá ligado? É, Não é isso. Vai um é. pouquinho além, sabe? Ainda mais quando você é leigo na situação. Mas é prazeroso. Bicho, provavelmente, nesse episódio aqui, vocês vão perceber que a gente vai estar um pouco perdido aí, mas, bicho, é normal, velho. A gente é iniciante, a gente tá começando agora. Eu espero que seja um privilégio pra vocês, não a tortura de estar escutando isso aqui. Eu espero que seja um programa aí que vai agregar em vocês, tá? Na vida de vocês, no conhecimento de vocês e tudo mais. Esse aqui é mais uma introdução mesmo, né? Mais pra gente se conhecer, etc. Aí, vocês saberem que nós existimos. Até também pra tirar um pouco do gelo, tá ligado? Aquela tensão de, vamos começar a gravar, tá ligado? E se a gente fosse começar diretamente com a entrevista, provavelmente não ia sair tão bom assim. Então é bom a gente ter esse primeiro momento, né? Só os hosts aqui conversando Quebra com de vocês e gelo, tudo né? mais. Dá uma. Pois é, com certeza, cara. Perder a novidade, né? Nossa senhora. Mas e aí, meu mano Cassini, como você interpreta a iniciação desse projeto, essa novidade na sua vida? Meio sofrido, meio doloroso no sentido que eu não vou gostar possivelmente de algumas coisas, assim, da questão de performance e tudo mais. Toda aquilo de segurança, né? Quando você começa em algo novo. Sim. Com certeza terão coisas que eu vou acabar melhorando aí, que não estão bons no momento. Eu imagino que você também. Mas é um processo. Não, com certeza, velho. Com certeza. Eu acho que isso aqui tem um potencial gigantesco pra ser algo muito importante na cena, sabe? Eu acho que tá faltando algo assim, como a gente tem idealizado, né? Mais internamente aqui, eu e ele. Eu tenho sentido isso também, cara. Uhum. Eu sinto que, mais ou menos quando a gente começou, já era algo que tinha muito mais conteúdo do que as pessoas de um pouco mais velhas, sabe? O próprio Aham. Marco, o Mike, o Guilherme Freitas. Esse pessoal que é um pouco mais velho, né? Porque eu interpreto que estamos tendo uma próxima geração agora entrando, Sim. pessoas no mercado. É uma nova era, né? E essa geração que a gente pegou, ela teve muita informação na mão. E essa geração que vai entrar agora tá tendo tanta e tanta coisa que às vezes fica muito perdido, né? Aham. Às vezes a pessoa fica tipo, caramba, Eu sinto que falta. Sabe o. Você tá ligado à história do inferno de Dante, né? Quando Dante desce ao inferno, daí ele é recebido. Ele tem o guia,
né? Que é o barqueiro e tal, que vai guiando ele O até onde ele tem Caronte. que ir. Pois é, eu sinto que a gente tem que fazer um pouco desse trabalho de ser o barqueiro, sabe? Ser o cara que vai, Pois ó, é, sobe aqui cara. no barco, tá ligado? A gente vai levar vocês a navegar aqui. Porque tem tantos destinos, né, Pois é, diferentes e pois tantas é. coisas muito diferentes que a pessoa E o fica pessoal fica perdida, né. muito perdido, tá ligado? Com certeza. E eu sou um cara que eu tive esse problema, entendeu? Cara, eu acho que até hoje eu tenho muito esse problema, Ah, pois sabe. é. E uma coisa que me salvou bastante foi ter contato com um conteúdo como esse aqui, que a gente tá iniciando. Pois Porque é é. algo que aliviou minha atenção, né, em certas coisas que são comuns na jornada de qualquer outro artista, principalmente se você tá querendo entrar pra indústria e tudo mais, né? Você acaba com certas inseguranças, você conhece um pouco do processo, que eu acredito que seja meio universal pra todo mundo. Eu acho que se você já viu algumas entrevistas aí, né, contando a trajetória de algum pessoal mais conhecido, já mais com a carreira mais consolidada, você vê que tem um padrão ali, sabe? Você vê que tem algo comum. Então, eu considero que tem uma espécie de jornada no herói. Tem gente que ainda precisa conhecer, sabe? Pra ver que, ó, cara, sei que você pode não estar num momento muito bom, você pode estar muito iniciante e tal. Você pode estar num momento que você tá frustrado com algumas coisas, mas você vê que tal coisa aconteceu com. Essa coisa aconteceu com tal e tal pessoa, sabe? Tem problemas que são universais, né, pra Pois todo é, artista. você vê que basicamente todo mundo que tá no topo hoje em dia também passou por quase a mesma coisa que você, né? Recentemente eu tinha conversado com um colega meu, que é o Guto Zanco, grande Aham, diretor aí de alguns projetos, editor de vídeo, diretor de arte, cara muito muito bom. sim, A gente estava conversando sobre os problemas de relação que é quase universal pra todo artista, sabe. Acho que de sim. algum certo ponto, a as experiências vão ser mutáveis, né. Aham, Essa insegurança que tem sobre se esforçar e acabar não sentindo um resultado tão imediatista como em outras áreas é muito ruim, né. E a própria sim, com mudança de certeza. pensamento que você tem que ter quando e que muitas pessoas não entendem quando acabam entrando no mercado de arte, né. Aham, E é muito bom, porque conversando com pessoas mais novas agora da indústria, que estão tentando se entrar, e até nós mesmos pegando a nossa entrada, né, nesse sim, com mercado de certeza. arte, você vai vendo esses problemas comuns, e como, cara, a jornada é igual pra todos. Mesmo que tenham pontos diferentes Ah, ali, com certeza. é quase que pessoas andando a mesma escada. Com Isso certeza. é É que nem bizarro. quando você vai assistir aqueles filmes de biografia, tá ligado? É basicamente a mesma história. Pois é, cara, essas cinebiografias aí que tá na moda agora, né. Eu Aham, me peguei vendo O Homem com H, se eu não me engano, que é do Ney Matogrosso, se eu não me engano. sim. Pô, cara, eu estava vendo ali, esse é um pensamento que me veio agora, que é bizarro. Parece que se eu pegar todas as cinebiografias de artistas famosos ou que tiveram algum nível de sucesso, eles vão ser iguais, saca. Se você pegar Sim, Bohemian Rhapsody lá que é a do Queen. cinebiografia do Queen, a do Ney Matogrosso, ai, cara, teve tantas cinebiografias, elas são tão iguais, sabe, são tão É, iguais. E eu sinto que pra arte, ela tem um pouco parecida, né. Tá certo que aham, na parte da cinebiografia tem um pouco do roteiro, né, o pessoal acaba sim, se sim. baseando nos O mesmos pessoal tem um pouco de roteiros, liberdade fórmulas. artística, né? É uma Sim, estrutura, né, que o pessoal usa. sim. Mas, assim, se você parar pra pensar, é a mesma linha, tá ligado? Assim, eu falo por mim mesmo, né? Eu sou uma pessoa que tá. Eu tô nessa jornada também, sabe? E agora que as coisas estão começando a dar certo pra mim, eu começo a identificar esses mesmos padrões na minha própria trajetória pessoal, sabe? Tanto que Pois chega a é. certos momentos que eu vou me questionando, essa aqui é a parte do filme que acontece tal coisa, tá ligado? Essa Porra, aqui eu tenho o mesmo é a pensamento. queda do herói, tá ligado? Agora Agora eu tô eu tô no ali, meu Gandalf tá ápice. na minha porta e eu tô Pois falando é. não pro Gandalf, né. E aí eu tô no momento que eu tô achando que eu tô voando, e aí vai acontecer algum imprevisto muito ruim, e aí eu vou ter um momento de queda, e aí eu vou ter a minha redenção e vou acender de novo, sabe? Eu fico pensando essas noias por aí. Esse é o Todo dia eu tô momento que eu pensando isso. encontro aquele mentor que vai me dar as dicas que eu precisava É, para pois é, pois é. conseguir pegar esse trabalho aqui, que eu julgava ser Aham, mais desafiador do que sim. realmente ele era. Será que esse cara aqui que eu acabei de conhecer num servidor aleatório do Discord, ele vai ser o próximo Mike Azevedo, tá ligado? Ele vai ser o próximo cara grandão da indústria aí, sabe? Próximo Pileng, Nathan Pois é. Folks ou qualquer, né. Pois é. Que a sensação que eu tenho é como se a gente estivesse numa escola, tá ligado? Gigantesca, Pois é, eu tenho entendeu? essa percepção também. Tá todo mundo meio que ali naquela do. Os jovens titãs, tá ligado? Pessoal que era a informação, entendeu? Que tá ali pra aprender, pra trocar conhecimento e tal, até que eles virem a Liga da Justiça, Saquei. tá ligado? Eu tentei entender um pouquinho pra onde você ia levar essa analogia É, no começo, e aí eu fui entender ela pro final. Mas é. sim, entendo total, tipo, um My Hero Academia, né, tipo uma academia de heróis Exatamente, ali, exatamente, que você vai vendo tipo, pô, até chegar lá. exatamente. Pois é, eu tenho essa mesma percepção. É bizarro, cara. E
E uma outra percepção que eu acabo tendo é que muita gente acaba tendo um certo receio, uma vergonha de perguntar e de entrar em contato com outros artistas e fazer um Sim, sim. networking, né? E eu espero muito que a gente consiga mudar. Um dos meus desejos aqui com esse projeto é que a gente consiga, de certa forma, criar uma comunidade que quebre um pouco esse paradigma, sabe? Que as pessoas Aham, são pessoas, sabe? sim. E que elas são palpáveis e que você pode tanto pode chegar no objetivo que você quer, como aquela pessoa que você admira chegou, quanto Aham. você pode conversar com aquela pessoa. E aquela pessoa é uma pessoa, sabe? E está viva. Pois Tenho é. muitos episódios, assim, de encontrar artistas que eu sempre admirei, que eu cresci assistindo e que me trataram super bem, sabe? E que eu conversei por um Uhum. tempão e que mudaram muito meu paradigma. Porque eu não sei se você foi assim. Como eu moro mais perto da capital, eu tive a possibilidade de ir em alguns eventos frequentemente, assim. Acho que vai fazer 4 ou 5 anos que eu vou pra eventos que tem Artist Alley e coisa do tipo, e até eventos mais nichados da indústria, tipo o evento do Grassetti que teve. Acho que foi Sim. em 2023 que o Grassetti veio pra São Paulo. Acho que foi. E conversar com essas pessoas, sabe? É muito bizarro, cara. É muito bizarro. E elas te Aham. tratarem como uma pessoa e verem o seu trabalho e falarem, cara, isso aqui tem muita qualidade, tenta melhorar isso e aquilo. E às vezes eu Aham. converso com algumas pessoas mais novas e eu sinto que. E eu também, quando eu era mais novo na indústria, eu sentia muito essa pressão, sabe? Tipo, ai meu Deus, eu tô conversando Sim. com um famoso aqui na minha frente. E a É, pessoa tá só você acaba vivendo. endeusando o É, cara, né? Você não sabe que ele caga, que ele mija. e a pessoa tá vivendo uma terça-feira comum ali, tá Sim. ligado? Ele vai sair dali e ele vai ter que passar no mesmo posto de gasolina que você e Uhum. botar, tipo, os mesmos R$ 50, tá ligado? Ele tem Porque, conta pra sei lá, o MEI pagar, dele deu problema ele e. paga imposto. É, o MEI dele deu problema e sei lá o que, saca? É, E com aí ele tá certeza. com salário preso ou qualquer problema, assim, de Mas aí o cara pessoas também tem dor normais. na coluna, né? O cara também tem que pagar os mesmos 10% do PayPal que você paga. Nossa. É, eu falo por mim mesmo, né? Essa parte aí do que a gente quer servir pro nosso público, né? Eu enxergo esse programa assim como se eu tivesse feito ele pra mim mesmo de uns 5 anos atrás, sabe? Quando eu era bem mais leigo no assunto e tal. Pois é. Que eu tava começando, eu comecei a ver o que era trabalhar com arte, com ilustração de verdade, sabe? Não era aquela coisa de, eu fico aqui desenhando no meu canto, no papel, né? Daí vem um cara na minha casa, ou então você vai lá e você entrega o papel na porta da casa do cara e você ganha, sei lá, 200 conto, tá ligado? Não é assim, entendeu? Sim, sim. Se você Pô, não sabe ainda cara. que tem uma indústria de verdade, tá ligado? Você não sabe que tem infinitos setores que precisam ter um trabalho de um artista, tá ligado? É Pois isso é, aí cara. que quebra um pouco, entendeu? Acho que se eu E essa tivesse que dar parte também um. que você falou, né, sobre você ter contato com esse pessoal mais experiente, né? Você ter aquele Aham. receio de você conversar com o cara. Eu mesmo, eu sofri bastante com isso. É uma coisa que acabou me atrapalhando um pouco, né, na questão do network e tal, pra mim desenvolver uma certa comunidade. Eu ter Sim. coragem de chegar nos caras e pensar, não, será que eu não tô incomodando ele, tá ligado? Será que eu não tô enchendo o saco? Eu incomodei muita gente. É, Eu pois é. tietei gente pra caralho. É aquele E hoje eu receio, olho né? pra trás, né, e falo, caramba, será que essa Aham. pessoa me vê como a tietezinha até Não, pois hoje? é, velho. Pois Poxa, é. cara, as primeiras interações que eu tive com artistas, assim, foram muito bizarras. Porque eu lembro de Aham. estar ali igual aquela fã maluca do Restart, tipo, ai meu Deus, olha ali, é o artista tal, e deixa eu ir lá falar com ele. Ai, é o Shig Shog do E aí, tipo, BTS. eu tô com algum grupo de amigos ou algumas pessoas assim que também entendem de arte ou coisa assim, e falam: Você conhece aquele cara ali que fez, sei lá, arte pra Blizzard, tá na nossa frente, vamos beijar os pés É, dele, sabe? E é aí o você cara do vai LoL. entendendo que, né? Você vai Sim. entendendo que não é muito assim, né? Não, pois é. Isso é um problema que eu tenho até hoje um pouco, tá ligado? Mesmo tentando quebrar um pouco esse gelo de, não, eu vou lá trocar ideia com o cara. Mas ainda assim fica um pouco daquilo. E aí, quando você acaba evoluindo mais, você começa a pegar uns trampos, tá ligado? Você começa a ter um trabalho que começa a atingir o nível da indústria e tudo mais, sabe? A ponto de você conseguir se enxergar no meio daquele tanto de arte ali no Pinterest, né? Pois é. No Pinterest não, no ArtStation, quando você pega o trend. E aí você vai E a conversar. indústria não é só um adendo, né? A indústria não é só o mainstream que você vê, sabe? Sim, A indústria de exatamente. card game não é só Hearthstone, Magic Cara, é gigantesco, e velho. É sei lá, gigantesco. Runeterra, né? E
pô, tem muitos outros projetos, muitas outras coisas, e você vai entendendo isso, cara, e é bizarro, Sim. né? Não, pois é. E aí quando você começa a chegar nesse momento e você vai trocar ideia com outro artista mais veterano, e ele começa a falar com você de igual pra igual, sabe? Ele começa É a muito bom. tratar você como um semelhante, você pensa, nossa, quer dizer que eu consegui, tá ligado? E Quer dizer que eu elogios estou. sinceros, né, cara? Não, Pô, pois é, velho. elogios Você pensa, sinceros. bicho, beleza, agora eu estou entre os deuses, tá ligado? Quer dizer que eu venci. Ele tá olhando pra mim não como a fãzinha do Restart, mas como um colega de trabalho, sabe? Aí eu penso, cara, eu venci, velho. Quer dizer que eu tô pronto, Pois é. entendeu? E esse platô, às vezes, que você imaginava, ele vai se desfazendo, né? Eu Sim, acho com incrível que, certeza. tipo, quando você vai chegando perto, eu imagino meio que como uma escada. Sabe Dragon Ball, quando o Goku morre e ele vai andar naquele caminho dourado, sabe? Sim, Pra sim. chegar na casa do Mestre Kami, eu imagino meio assim, sabe? Aham, Como se tivesse uma escada dourada e eu tenho que subir ela correndinho. sim. Só que a cada passo que eu dou ali e eu vou chegando perto desse panteão, sabe? Desse Monte Uhum, Olimpo, dos deuses, sim. tá lá o, sei lá, o Sergei Kolesovsky, que eu citei ali um pouquinho atrás, e Uhum, trocando um papo com o Waterhouse, sim, e eles estão lá, saca? sim. E eu tô me aproximando, e eu tô me aproximando, e aí cada passo a mais que eu dou, eu sinto que isso vai se esvaindo. Aham, Não porque eu não tô melhorando e eu não tô chegando naquele ponto, mas porque esse ponto ideal não existe, né? exatamente. Como tu tinha comentado ali, Essa turma grande, todo mundo tem frustração igual você que pra tá caramba. estudando ainda, tá ligado? Às vezes até Tem dia que o mais. cara faz um trabalho que ele se mata de, tá ligado? Polindo e refaz. E aquilo ele até publica o trabalho, o público pensa, nossa, que trabalho incrível. Mas ele olha e fala, nossa, esse trabalho tá uma bosta, tá ligado? É, pois é, porra. Todo mundo tem Olha isso, aquele velho. highlight ali que eu não vi, que eu deixei, saca? Aham, pois é. Aquele highlightzinho ali que eu Você vê deixei aquele potencial, marcado. não. Se eu tivesse mudado um pouquinho dessa perspectiva, se eu tivesse trabalhado a composição de tal forma, isso ia estar tão melhor, tá ligado? Ai, Sendo cara, se que eu aí, tivesse mesmo pensado assim, o cara naquilo, pensa né? isso, mas a peça dele é aclamada, tá ligado? Todo mundo de fora que vê Sim, pensa, nossa, que trabalho foda, tá ligado? sim. Isso é uma coisa muito a se pensar, né? Aham. Eu tenho raciocinado um pouco sobre isso ultimamente, sobre essa percepção. Eu sinto que tá tudo bem, sabe? Já que a gente entrou um pouco nesse papo da frustração. Eu acho que hoje em dia, não sei se pra você é assim, mas com a percepção de alguém que não passa fome no mercado, apesar É, de não estar trabalhando com coisas tipo hiper gigantescas do mercado internacional, ainda. não passo fome. É, Ainda você consegue sobreviver, né? Você consegue, pô. isso. Com certeza. Você consegue no mercado, você compra aquele salgado que você queria quando era criança, mas sua mãe não deixava porque era caro, tá ligado? Sim, Você vai lá, cara. pega um Pô, pacote de cara. Cheats, você Nossa, você, pega você me um lembrou, Dorito, mano. tá ligado? Pega A um minha Oreo. primeira vitória, assim, que eu tive foi saindo da faculdade. Eu tava no último ano da faculdade de animação, que eu fiz lá em São Paulo. Eu peguei um trabalho, um freela, de um comercial de animação com um colega. Não foi nem eu que tinha pegado, sabe? Esse meu colega pegou e falou: E aí, Samuel, quer achar esse freela aqui? Bora fazer essa animaçãozinha e tal. E era pra um jogo. Cara, aqueles jogos que dão dinheiro lá de. Eu nem sei o nome dessa parada hoje em dia. Tigrinho aí Mas do. Não é cassino, não? tipo, Esses não, bagulho não aí. era um jogo de, não, era aqueles jogos tipo, acho que era tipo esses jogos do El Gato, saca? Que Aham, NFT, saca? Tipo essa parada. Eu não lembro o nome disso, mas era tipo esses jogos de NFT, se eu não me engano, o nome. aham. E aí eu tive que fazer um comercial de 30 segundos de animação. E aí eu fiz com esse meu colega e eu lembro que eu ganhei algo entre, acho que eu ganhei R$ 1.200 nesse trabalho. Uhum. E eu saí de lá feliz. E eu lembro que, pô, eu ainda não tinha que pagar conta, não tinha nenhuma coisa desse Sim. tipo. Nossa, virou 1 milhão, Então, né? pô, Você pensa, meu um Deus, barco. eu nunca vou ganhar tão bem quanto dessa vez na minha vida, tá É, ligado? eu nunca, pô, eu vou comprar um iate. E ainda mais quando você é um cara novo, né? Você pensa, quantos caras da minha idade receberam a grana dessa na mão, tá ligado? Pois é, cara. Por, tipo, sei lá, um mês de trabalho e eu tenho ali. Um mês eu exagerei, tipo, 2 semanas de trabalho e eu recebi isso Aham. aí, sabe? E na época Né, era mais que o salário mínimo, eu acho. e Não, é não sou tão bizarro, velho tá assim, né? ligado? Mas eu acho que era. Quando eu bati meus primeiros R$ 1.000 na conta, pra mim era um negócio que eu não conseguia conceber, tá ligado? Eu pensei, cara, como é que eu consegui R$ 1.000, tá ligado? Eu Pois é, penso, cara, isso aqui cara. é um absurdo, é grana infinita, tá ligado? Mas aí hoje em dia, poucos anos depois, sei lá, 3 anos depois, eu vejo. Se eu ver aqui na minha conta só tem R$ 1.000, eu penso, nossa, eu tô falido, tá ligado? É, Acabou. sim, sim, cara. Nossa, eu Não lembro ali sobrou que você nada.
Você Acabou-se. comentou do salgadinho, né? Hum, E aí eu lembro que eu peguei esses R$ 1.200, eu fiz a decisão mais esperta que eu podia de sim. todas. Eu investi? Não. Eu fiz aquilo? Não. Eu peguei o metrô, fui pra Liberdade, fui Nossa. numa loja chamada Otaku Games, cara. Essa loja deve Nossa. existir ainda. E aí eu comprei um 3DS e uns Nossa. jogos, um Zelda e um Pokémon. E aí eu voltei pra casa sorridente, tá ligado? Porque eu Aham. comprei essas paradas assim. E, pô, pra mim foi uma felicidade do caralho. Tanto que, Uhum. tipo, pouco tempo depois, eu fiz um trabalho de um VTuber e eu tomei a mesma decisão. Eu comprei um Nintendo Switch no impulso, assim, saca? Aham. E, cara, essas decisões idiotas da vida. Mas que você passa muito tempo idealizando, sabe? Tipo, não, eu vou, sei lá, eu vou crescer e eu vou ter minha moto, entendeu? Eu vou sair Aham. andando de moto aí pelo Brasil. E quando você consegue esse primeiro paradigma de, tipo, superar essa parada e poder comprar aquilo que você sempre desejou com um salário de arte, é incrível, né, mano? Ah, com certeza. É uma sensação Pô, do a caralho. primeira vez que você entra no supermercado com 1.000 conto na mão é um negócio totalmente novo, tá ligado? É Sim. bizarro, diferente. Você sai andando cada corredor e você vê todo aquele tanto de comida cara, você pensa, eu posso comprar se eu quiser, tá ligado? Até hoje, Pô, até cara, pra esse caralho. tempo todo, tá ligado? Toda vez que eu passo no mercado, onde eu olho, eu penso, se eu quiser eu posso comprar isso, se eu quiser eu posso comprar isso. Agora eu tenho um poder na minha mão, tá ligado? É tudo uma questão de decisão, né? Não é um limite, tá ligado? Eu posso Sim, chegar lá e sim. pegar aquele doce que eu gosto, Eu entendeu? posso ir no japonês mais caro da Não, com Augusta e certeza. sei E é lá. um negócio muito, muito perigoso, tá ligado? É, mano. É um negócio que você tem que controlar mesmo. Porque assim, eu acho que, pelo menos eu falo por mim, né? Eu não sei se é algo universal, mas eu imagino que seja. Mas que eu penso que no seu primeiro ano trabalhando, com certeza vai ser o ano que você mais vai gastar da sua vida, sabe? Nos próximos anos, mesmo que você ganhe o dobro ou o triplo do que você já ganhava antes, você vai gastar muito menos que no seu primeiro ano, tá ligado? O deslumbre, né? A magia vai Não, pois é, acabando. pô, você vai gastar muito com comida, você vai gastar muito, aquela roupa que eu queria ter, eu não consigo, tá ligado? Você compra um celular novo e tal, você compra periférico pro computador, você vai torrando tudo. E aí nos outros anos você age como se tivesse na maior escassez do mundo, sendo que você tá ganhando o Sim, triplo do que você ganhava antes. sim. É a situação que eu me encontro ultimamente, sabe? Eu lembro da primeira vez que eu consegui ajudar em casa. Aham, Que aí eu recebi algum trabalho assim. Foram tipo 2 meses de trabalho que eu juntei, assim, que eu não gastei pra nada, que aí eu tava começando a guardar uma grana, economizar e tudo mais. E aí eu lembro que, por algum motivo, minha família tava precisando de uma grana ali. E aí, tipo, pô, eu pude ir lá e emprestar essa grana, saca? sim. Pô, essa sensação foi muito boa. Foi tipo, caralho, não, venci na vida. Pô, tava no porão dos meus pais, entendeu? Você Mas se sente no mesmo patamar que seus pais, né? Tu percebe que eles começam a olhar pra você como um adulto, tá ligado? Não exatamente como um adulto, mas assim, como alguém que é mais responsável, sabe? Não é alguém eu que discordo eles de vão ter que sustentar você. pra tudo. Eu Você acha, discordo de velho? você, cara. Você acha? Eu acho que meus pais ainda me encaram como uma criança que não sabe fazer nada. Uma criança com grana, né? Talvez, E é pior porque é aquela criança que eles não têm controle, porque é uma criança com poder demais pra uma criança, tá ligado? Ele tem uma é grana a ali criança com que poder você não pode demais. muito se meter, tá ligado? Você não tem como dizer pra ele o que fazer com a grana dele, tá ligado? Você não tem como dar Mas o pitaco que nisso. são adultos se não crianças grandes, cara? Porque, pô, tirando um pouco da maturidade, eu ainda tenho o mesmo pensamento de criança, sabia? É, isso é uma coisa que eu percebi. Quando eu era mais crianção, assim, eu pensava que, pô, o pessoal que é adulto deve ser muito mais maduro, eles devem ter uma cabeça totalmente diferente. Mas não, velho. Se você vai crescendo, você percebe que os problemas que você tinha quando era criança, assim, né, de convívio entre outras pessoas e tal, por exemplo, você compara, você tá num colégio, na creche, com um problema, sei lá, você tá trabalhando numa empresa, tá ligado? E aí você vê que não é assim, velho. Sempre vai ter picuinha, sempre vai ter gente com birra, sempre vai ter briga por besteira, tá ligado? Sempre vai ter os conflitos muito Eu vou semelhantes. além. Você vai entrar num grupo com pessoas sérias da indústria que trabalham com IPs gigantes e Uhum, que fazem concept arts para filmes gigantes. sim. E aí a pessoa vai olhar pro trabalho ali e vai falar, tipo, e vai soltar um peido altão e fazer uma Aham, piada de saco. aham, Porque ninguém saiu do quinto ano ainda. aham. Não, e é até algo até pior, na verdade, do que você ter um relacionamento com outras pessoas da cidade quando você é criança, tá ligado? Porque as pessoas vão ficando mais rancorosas com o tempo, tá ligado? Quando você é criança, você pode chegar no moleque, meter um murrão na cara dele e no fim do dia vocês ficam amigos, tá ligado? Hoje em dia não. Sim. Se você mete um murrão na cara de alguém aleatório, ou você vai preso, ou você apanha,
ou você morre, tá ligado? Ou esse É que eu cara, no acho que o mínimo, nunca mais vai querer murrão falar com você, tá ligado? é que eu acho que o peso de um murro de uma criança de 6 anos também é um pouco diferente do peso de um murrão de um cara de uns 30. Ah, mas uma coisa é você dar um murro numa criança, outra coisa é você dar um murro num cara grande, né? Um cara adulto. Total, total. Mas eu acho que se eu tivesse ali com meus 16 anos e eu tomasse o soco na cara, eu ia ficar rancorosão também. Pois é, mas aí quando você é criança, tá ligado? Você foi espancado, você sofreu bullying, Não, mas eu concordo total contigo. daí o cara vira teu amigo do nada, entendeu? Pois é, cara. Daí tu cresce, não. Você. Até hoje, meus melhores amigos foi assim. Pois é, nem precisa disso tudo, tá ligado? Se você fizer só um comentário inocente que foi mal interpretado, se você se expressar minimamente mal com uma coisa, você já se queima no universo inteiro, tá ligado? Não tem aquela coisa do pessoal relevar ou simplesmente esquecer e nem lembrar do que aconteceu ontem, tá ligado? Não existe mais isso. Pois é, Esse é um negócio você é obrigado na prática a perceber e lidar com isso, entendeu? pois é. Eu sinto que a gente tá no início da nossa fase adulta, né? A gente tem a mesma idade praticamente. Estamos na casa dos 20 anos aí. É um negócio que a gente vive um momento de transição, tá ligado? A gente começa a deixar de conviver com gente muito jovem, muito adolescente, começa a conviver com um cara mais adulto. Sim. Aí você vê que problema de jovem é um negócio muito, muito bobo, tá ligado? O jovem, apesar que tem essa semelhança, né, na maneira de conviver e tal, mas assim, o pessoal do jovem, mais jovem, assim, é muito, muito bobinho, tá ligado? Eles dão muita atenção pra problemas que não são É, problemas, né? a Chiquinha não, sei lá, riu pra mim na rua, tá ligado? A Chiquinha falou que meu namorado é feio. A Chiquinha falou sei lá, que meu nariz é grande, tá ligado? Alguma coisa assim, Pois entendeu? é. Ah, o Cleiton é talarico e não sei o que lá. Daí quando você começa a lidar mais com problemas de adulto de verdade, você vê que, não, agora eu tenho uma conta pra pagar, se dando a Chiquinha, tá ligado? Pois Tô é. aqui devendo no Serasa, tá ligado? Meu nome tá sujo, não tô nem aí, o que que o Zé da Manga falou de mim, tá ligado? Esse tipo de coisa, assim. Então, Cassini, Hum, vamos ir pras perguntas finais do programa? bora. Arrocha. Pergunta número 1. Opa. Pra você, qual é a referência mais Ó, inesperada? lembrando que você vai ter que responder depois. Claro, é um ping-pong aqui Então vamos de lá. perguntas. Qual é a sua referência mais inesperada, cara? Cara, eu gosto muito do Monet, tá ligado? Apesar dele não ser um cara muito no estilo do Eu, que eu, eu o. tenho, eu tenho que fingir surpresa, né? Ai, eu não sabia que era o Ah! Eu não Monet! sabia que era o Monet. Tem Eu não contexto. sabia que era o Monet! Mas é porque, assim, ele tem um trabalho muito diferente do que eu faço. E do tipo de referência que você percebe que eu tenho, tá ligado? Mas ele tem um negócio com as cores dele que me impressiona bastante, sabe? Sim, E que em certos momentos eu tento buscar um pouco disso. A forma ele como é, ele. A naturalidade, como que ele representa a luz, sabe? Isso é um negócio que me pega bastante. ele é incrível mesmo. E que eu tento trazer um pouquinho, apesar que geralmente, né? Tem coisa que eu faço nas minhas ilustrações, parece mais um filme do Zack Snyder. Um negócio Sim, sombrio, pesado, desaturado, mas naqueles mínimos, naqueles raros momentos que eu tento fazer alguma coisa um pouco mais alegre, talvez, eu não garanto isso, mas talvez você consiga identificar algo do Monet ali. que bom. Pelo menos no aspecto de cores. É o que eu tento, eu não posso falar se eu consigo fazer isso com um certo sucesso, mas que há uma intenção nisso, sabe? Pode crer. Devo dar a minha resposta agora? Por favor, Minha vez? Minha vez? manda bala. Cara, a minha referência mais inesperada, assim, eu acho que é o Waterhouse. O Waterhouse. John William Waterhouse. Cara, Olha só. adoro a Esse cena cara é desses muito bom. caras. Ele tem, tipo, toda uma suavidade, assim, eu Ele, adoro muito. eu considero que ele tem uma espécie de realismo fantástico, tá ligado? Pois é, eu escuto muita gente falando, né, sobre quando professoras de arte vão falar sobre Uhum. o Waterhouse, eu vejo eles falando que as pinturas dele são como sonho, sabe? São Sim, como cenários que você veria num sonho. por mais que a cena que ele esteja representando seja algo. Não tenha nada, sei lá, não tem poder místico saindo, tá ligado? Não tem É algo fantástica, irreal né? acontecendo. Mas a forma que ele representa isso é muito É fantasioso, tá incrível, ligado? sim. E mesmo tendo toda a carga de realismo, é algo impressionante, assim. Fico bem hipnotizado com o que ele faz. E você conhece mais ou menos a perspectiva do Waterhouse, assim, a parada dele? Não, Pô, ele é um artista, cara. Ó, não sou professor de arte, tá? Não sou nada nem disso. eu. Mas ele, até onde eu vi, ele é meio. É de uma escola um pouquinho mais. Hum, Não sei se eu poderia dizer revolucionária pra época. Não sei se eu poderia chamar uhum, assim. Mas a parada dele era pintar mitos e coisas assim. Então, isso que uhum, você comentou sobre o Waterhouse é muito verdade. Porque a maioria uhum. das pinturas dele, pelo menos as minhas favoritas, elas são ou baseadas em pequenos trechos de poesias, de contos.
e de É, coisas assim, sabe? é isso, eu percebi isso também. Exala poesia o trampo dele. Ele tem uma série da Lady Charlotte, se eu não me engano, dos contos do Rei Arthur, que eu acho incrível, que provavelmente você já viu, que é aquela ruiva no barco, sabe? Aham, Que, pô, eu me sim. arrepio só de lembrar daquela Cara, é cena, bizarra sabe? essa peça aqui, velho. Porque ela é uma sequência de 3 peças. A primeira dela é a Lady Charlotte, ela tá tecendo Na lenda do Rei Arthur, né? Uhum, Ela só pode viver em um espaço cubículo, né? E ela não pode ver o mundo real sim. porque ela foi amaldiçoada. Ela vive lá só tecendo aqueles tecidos, né? E a vida dela é aquilo ali. Uhum, O Waterhouse ele tem essa sequência que é tipo ela tecendo e você na cena o enquadramento é muito incrível aham, porque é ela tecendo e ela só pode ver o mundo por um espelho. E aí atrás dela tem o espelho, sabe? Refletindo a janela que ela não pode ver. E você sim. vê pela perspectiva de alguém que tá de fora, saca? Cara, eu acho essa peça magnífica, sabe? E a sequência dela, todas aquelas sequências que no conto, na poesia mesmo, ela encontra o Lancelot depois, um desses soldados do Rei Arthur, por conta, tipo, na poesia mesmo, ela acaba vendo o lado de fora e ela é amaldiçoada. Então ela sabe que ela vai morrer, sabe? E aí ela vai pra Camelot. Essa é a história da cena do barco. Uhum, Porque aquela cena do barco é muito incrível, pra mim, pelo menos. sim. Porque você consegue ver, tipo, a direção do vento, você consegue ver as velas se apagando como a vida da princesa, sabe? Aham, Você vê o tear que ela tava tecendo e o tear que ela tava tecendo conta uma história, né? sim, Porque eu não tô com a imagem aqui, mas se eu não me engano, era conta um pouco da história dela, né? Do reino e tudo sim, mais. Que era a parada que ela tava tecendo, você consegue ver a direção do vento, você consegue sim. ver ela presa. Então, cara, o Waterhouse, a composição dele me pega muito, sabe? Uhum, Por estar baseado em pequenos trechos, o Waterhouse ele pintava muito Shakespeare também. Ele sim. tem a Amélia, cara. E Ofélia? Se eu não me engano, Ofélia, isso, Ofélia. O Waterhouse ele também tem uma série de pinturas da Ofélia, Aham. que é todo esse caminho pro suicídio dela, né? Mas é incrível, mano, é E incrível. tu sabe que sobre essa modelo, né, que serviu de base para essas pinturas dele aqui, tem uma história bem sinistra, né? Tem? Cara, menor ideia. Eu Tem, sou tem, apaixonado cara. por uma modelo dela. Ele usa sempre, que é aquela do Isso Rio. aí a gente vai contar no programa Vindouro aí. Pessoal, aguardem. Mas assim, é um negócio sinistro, tá ligado? E bem triste, na verdade. Aguarde. Aguardem, aguardem. Mas, pô, o Waterhouse ele rende um programa só pra ele, mas Com certeza. ele tem tantas pinturas que eu acho incrível. A do Sono e do Irmão da Morte, a Aham, deusa, acho que o nome da própria deusa é Sono, e ela tá deitada do lado do irmão dela, que na mitologia grega é a própria Morte, né? Que são. sim. É o Hipno e a Morte, e eu não lembro dos nomes exatos, mas, pô, cara, esse cara ele é um absurdo. Ele é Tanto que bizarro. ele é o meu papel de parede, sabe? E a minha Aham, foto de perfil no YouTube são pequenos aham. trechos da arte dele. Eu acho ele incrível. Pois é. Vamos pra próxima? Vamos pra próxima. Quer que eu pergunte? Quer que eu Por leia? favor, por favor. Então fechou. Cassini ilustra. Ai, ai, ai. Que desenho da infância te deu vontade de desenhar, cara? Dragon Ball. Dragon Ball. Porra. Acho que esse é universal. Cara, Dragon Ball é um negócio. Não dá, velho. Eu acho que pra todo mundo que cresceu no Brasil aqui, mais ou menos na minha idade, dos anos 90 pra cá, até, sei lá, 2010, Dragon Ball é a principal influência, cara. Tem um caderno meu da época da creche, tá ligado? Aqui em casa. Minha mãe guarda Sim. até hoje. Cara, caderno de 2009. 2009 eu tinha uns 6 anos de idade, tá ligado? Minha terra. E Sim. tá cheio de desenho de Dragon Ball, tá ligado? Eu, Sim, eu até cara. mando pra você depois se tu quiser, velho. Só tem Dragon Ball, Pô, cara. É por bizarro. favor, vai ser muito legal colocar na tela. É bizarro, tá ligado? É um negócio que marcou muito minha infância, tá ligado? Eu sempre queria desenhar igual o Toriyama, tá? Sim. Quando eu soube que ele partiu aí, esse negócio me pegou um pouco, tá ligado? Eu Eu senti fiquei também, bem cara. sentido. É como se eu perdesse uma pessoa próxima. Eu sou amaldiçoado, cara. Eu realmente acho que fui eu que matei o Toriyama. Não, não, não. Pera aí, velho. Pera aí. Explica esse negócio aí. Cara, um pouco antes do Kim Jong-gi morrer, pouco tempo antes, eu tava conversando com um amigo sobre Uhum, o Kim Jong-gi. E aí, sim. no dia seguinte, deu a notícia que o Kim Jong-gi morreu. Pouco tempo depois, o Miura do Berserk, eu tava conversando com o mesmo amigo, e aí a gente tava falando sobre o Berserk e sobre o Miura e como eu achava o Miura incrível. E um dia depois veio a notícia que o Miura morreu. O ratinho! E aí, cara,
Vai se fuder, mano. Eu tava conversando com o mesmo amigo Ah, velho. sobre Dragon Ball. E aí, Ô, no velho. dia seguinte, a notícia do Toriyama morreu. Ô, tua boca é amaldiçoada, velho, na moral. Cara, não, eu já nem falo mais com esse parceiro. Eu juro Mas por tudo. assim, Eu não falo mais com esse cara. eu Hoje acho em que dia, tem um negocinho meio universal nisso, sabe? Eu percebo que tem uma espécie de. Eu não sei se seria egrégora, tá ligado? De maneira certa de falar isso, mas tem um negócio que quando o pessoal tá meio perto de partir, a gente acaba lembrando bastante dele nos últimos momentos, sabe? Eu isso senti foi isso algumas um vezes. elogio velado? Como assim? Porque dizem que os gatos sentem a morte. E você tá falando Ah, que. pode ser, velho. Eu acho que, assim, né? Tem toda aquela questão de mediunidade e tal. Isso aí vai de cada um, se você acredita ou não. Mas, assim, pessoas, né, mais espirituais e tal, mais espiritualistas, têm uma certa sensibilidade pra perceber esse tipo de coisa, né? Tem muita gente que relata que, eu sonhei que tal parente aconteceu uma coisa ruim com ele e pouco tempo depois aconteceu, tá ligado? Pois é. Muita gente tem isso, entendeu? E não é um negócio que você, não, eu matei o cara. Não é isso. Você só percebeu que, que você não entendeu aí, ainda mais você acabou sentindo demais esse cara, Pois é, como se talvez. fosse um Ou são só sinal que tivesse coincidências, perto, né? sabe? Podem ser só Pois é. coincidências. Eu Porque eu lembro falo de que muitos no. artistas Não, com diariamente. certeza. Eu lembro que no ano de 2019, cara, eu já gostava de Angra, tá ligado? Uhum, sim. Mas chegou um certo momento que eu comecei a escutar bastante, sabe? Bastante, bastante, bastante. Aí, logo na mesma época, simplesmente eu vou pesquisando as coisas e pá, tá a notícia. Morre André Matos, primeiro vocalista do Angra. Eu fiquei, não é possível, velho. Não é possível. É um negócio que tu sente, velho. É muito esquisito, tá ligado? Você começa a pensar bastante em alguém, você começa a lembrar, e aí essa pessoa vai embora, tá ligado? Mas eu acho que é isso, tá ligado? É uma parada mais espiritual mesmo, você acaba sentindo, tá? Pois é. Às vezes a gente também só cria conexões que não existem muito, né? É, pois é. Eu tenho muito coisas que, por exemplo, eu começo a ler uma série ou assistir uma parada, e aí, quando eu tô terminando, eu descubro que o último capítulo vai sair bem quando eu tô terminando, sabe? Eu fico, Aham, caralho, que sorte, sabe? aham. Isso são constantes assim, sabe? E a gente vai Ah, querendo protagonizar muitas coisas sim. também, né? O próprio Berserk, antes do Miura morrer, nesses últimos anos ele cresceu bastante, tá ligado? Ele ficou muito popular. E foi justo na época Sim, que o Miura se foi, tá ligado? Então o negócio, todo mundo acaba meio que sentindo aí. é. É É uma complicado pena, mas a explicar isso. morte do Miura aumentou muito a popularidade de Berserk. Pois é. E Eu acho isso que só não, velho. comprova. Eu acho que não. Porque já tava ficando. Eu lembro que já tava ficando bem popular, tá ligado? Sim, Antes de ele sim. morrer. Não, Berserk sempre foi popular, né? Eu acho difícil ter um momento que Berserk não foi muito popular assim. Pelo menos que eu me Ah, pelo lembro. menos internacionalmente falando, velho. Foi de uns 5 anos pra cá, cara. É, E tu vê, né, pode ser. bicho? Geralmente um mangá fica popularizado por conta do anime. E o Berserk não foi o caso, tá ligado? Ele quebrou isso, ficou famoso pelo mangá. Tanto que o anime pouca gente assistiu, tá ligado? O pessoal nem quer, na verdade, né? Que é tudo Eu ruim. me lembro, cara, de com 12 anos no ensino fundamental pegar pra ler a. Não era nem o primeiro capítulo de Berserk, né? Porque Uhum, Berserk ele tinha uma parada que. Ele tem uma parada até hoje, né? Que ele começa nos capítulos negativos. E aí eu sim. cliquei pra ler. E aí, ué, por que que os capítulos são negativos? E eu, com a minha genialidade de 11, 12 anos, fiquei sem entender e falei: ah, bizarro. Eu vou pra aquele outro mangá ali que também chama Berserk. Deve ser isso aqui que eles estão falando que é bom, né? E era Uhum, o mesmo, né? Os dois eram feitos do Miura e um era feito antes, então eu pensei, esse outro Berserk aqui é por onde começa. E era, na uhum. verdade, a one shot, né? O primeiro lançamento de Berserk. E eu lembro de ler isso, achar muito sangrento, ficar com muito medo e parar. E Ai, eu meu nem Deus, lembro é disso. muito violento. Mas uma das minhas primeiras memórias é essa aí com Berserk, que eu li esse one Ah, shot do Miura, só o começo. Fiquei meio traumatizado e não abri mais. ai, E eu nem mamãe, lembro eu se tô tinha com coisas medo do muito quê? pesadas. É, mano, e o Guts ele era Eu meio tô com medo do diferente. cavalo. Do cavalo me dá medo É, até hoje, o cara. cavalo O realmente, isso aí cavalo dá me muito dá medo medo. até hoje. Não dá, velho, o O, cavalo é intancável. o cavalo é foda. Bom, minha vez de responder de novo? Vai lá? Cara, eu acho que Dragon Ball é universal. Todo mundo desenhou muito por Dragon Ball. Mas na minha Uhum, vivência pessoal, eu fui meio cortado de ver Dragon Ball na minha infância, sabe? Porque eu lembro que eu tive uma fase que eu era muito, muito, muito fã de Dragon Ball. uhum. E aí eu lembro de estar com a minha mãe no carro, assim, e aí Santa! tava conversando. Santa! É, foi uma Santa! parada meio assim, Ô, sabe? aconteceu a E aí mesma eu tava coisa conversando. comigo, velho. Foi! E aí ela falou que eu tava muito agressivo, porque aí as minhas brincadeirinhas de criança era dar Nossa, a Kamehameha e mesma socar as coisa, velho, meu pessoas. Deus. E aí a minha mãe e meu pai me proibiram de ver Dragon Ball Você um espancou alguém tempão. por causa de Dragon Ball, né?
Ou alguma Provavelmente, coisa. Meu caso, eu espanquei provavelmente. uma porta, né? É, acho que foi. Eu acho que eu tava esmurrando o Aham. banco do motorista do meu pai. E aí, meus pais me proibiram de ver Naruto e Dragon Ball. Nossa. E aí só me sobrou ver Pokémon. E aí a minha Nossa. influência aí da infância. Cara, e meus pais, eles eram muito religiosos. Eles até hoje são muito religiosos. Não no nível de É, ser aqui chato, também. mas meus pais eram muito religiosos. Uhum. Então lá em casa não tinha TV, sabe? Só tinha na minha avó. Eu ia na casa da minha avó ver Sim. TV. Mas eu tinha uns aparelhinhos que tinham tela e eu podia colocar CD. E aí eu lembro de muitas e muitas coleções de ver Pokémon, sabe? E eu assistia aquilo, assistia muito Irmã da Mônica também, mas a minha primeira memória desenhando é desenhando algum Pokémon fictício, soltando um raio em outro Pokémon e eu rabiscando o outro Pokémon, porque na minha cabeça aquilo tava animado e era uma cena épica. Mas Aham. essa é a minha primeira memória desenhando, é isso Sim. aí. Eu não vou falar que eu tenho uma primeira memória desenhando, mas é uma das mais antigas, que é quando eu tava no colégio, lá no tempo da creche. Aham. A professora tinha feito a gente ler o livro da história da Joaninha, né? Que ela queria arrumar um marido, mas todo animal ou todo inseto que aparecia lá roncava, tá ligado? Até que ela achou um que não roncava, e aí ela tava fazendo um chocolate, aí o bicho caía e morria, tá ligado? Daí a professora pediu pra gente fazer um desenho disso, da Joaninha e tal, eu tinha feito. E aí todo mundo na creche ficou pagando pau pra mim, que eu não desenhava igual um mongol, tá ligado? Pode crer. É, eu era o moleque que pagava pau. Até os moleques das outras turmas mais velhas, tá ligado? Ficava pagando pau pra mim. Isso aí acontecia bastante. E foi por isso que tu desenhou? Porque tu começou a desenhar? Os Não, outros pagavam pau pra você e você foi um desenhava? incentivo, mas não foi isso, não. Pô, o meu incentivo foi o contrário, mano. Eu Hum, pagava pau pros outros que desenhavam muito bem e eu sempre era uma meba. E aí sim. eu mudei de escola por N motivos e eu mudei de escola e fui pra uma outra escola. E eu sempre fui Uhum, nerdão e tudo mais. E aí as pessoas que eu queria me aproximar lá, que eram mais próximas de mim, do que eu gostava, né? Desenhavam muito. E aí eu lembro que, tipo, pô, eu fui pedir pra brincar de pega-pega com esse pessoal aí. E aí eles falaram não na minha cara, tipo, retão. Nossa, E aí, nossa. tipo, isso rolou umas 3 vezes, assim, sabe? Brutal. E aí, tipo, eu falava, pô, posso brincar com vocês? E aí era tipo, não, devia ser muito chato. E aí eu falei, tá, ah é? Vocês não vão deixar eu brincar de pega-pega? Vocês estão fodidos na minha mão. Aí eu comecei a desenhar, falei, não, eu vou estudar pra caralho, eu vou humilhar aqui e vou, tipo, chamar a atenção desses caras aí na base do desenho foda, porque eles eram conhecidinhos na sala por ser o grupinho que desenha, tá ligado? E aí eles Aham, desenhavam muito bem. E aí eu sim. falei, ah é? Então, pô, vocês não vão me deixar entrar no grupinho de vocês na base da amizade, então eu vou roubar o título de vocês de desenho, sabe? E aí a gente vai Aham. estar no mesmo boloio, porque eu desenho e vocês desenham. E aí foi meio assim, e aí a gente virou amigo. Eu e esse pessoal ficamos É amigos. tudo coisa de dominação, tá ligado? Comigo É, teve essa questão também de rivalidade, mas foi em família, tá ligado? pode Era crer. por conta do meu irmão mais velho. O meu irmão mais velho, ele é uns 5 anos mais velho do que eu. E ele sempre desenhou bem, tá ligado? E todo Uhum, mundo conhecia ele por conta disso. Daí acontecia a situação do tipo, eu desenhava no colégio. Eu comecei a desenhar por influência dele, tá ligado? Eu pode comecei a crer. desenhar no colégio, lá na creche, todo mundo falando, nossa, ele desenha legal. Ai, mas o irmão dele desenha melhor que ele, tá ligado? Eu passei anos da minha vida escutando isso. E Na foi crescendo um sombra do ódio, seu tá irmão. ligado? E aí é por isso que você matou seu irmão? Não, não matei ele ainda. Mas, mas eu cresci num ódio, tá ligado? Que eu pensava, não, não é possível, velho. Eu vou virar essa situação, tá ligado? Eu vou virar o melhor desenhista do planeta Terra, tá ligado? Eu vou humilhar ele no desenho. Pode crer. E aí eu comecei a estudar pra cacete. E aí chegou no momento de virada. Demorou anos pra eu conseguir, tá ligado? Que ele realmente tinha um feeling muito bom pra isso. Só Uhum, que, mais ou menos na época 2013, 2014, eu comecei a ter acesso à internet aqui em casa. Eu devia ter uns 9 anos, 10 anos por aí, sabe? aham. E aí, eu descobri que existiam tutoriais, né? Eu descobri que existiam fundamentos de desenho, dava pra mim realmente aprender, tá Guilherme Freitas ligado? ensinando a desenhar os É, o Minions. negócio, né? Ah, faz a É, bolinha, faz a sim. cruz pra fazer o rosto do boneco. E meu irmão sempre achou aquilo uma porcaria. E ele achava que não precisava, né, tá ligado? E aí ele Que ele era muito negligenciou bom isso. já, né? Pois é, ele negligenciou isso. E eu não. Aí ele viu o que que aconteceu. É, a minha parada foi a mesma coisa. Questão de tempo, Porque, velho. é, Só que aí foi eu a mesma ficava coisa. tão obcecado com isso porque era uma parada que tava ligada com minha autoestima e mais outras questões mentais, tá ligado? Certos problemas que eu tive na minha infância, por ser um cara meu, de eu me considerar meu perdido por aí, tá ligado? De eu ter problema de, ai, eu não tenho muito amigo, ai, ninguém liga pra mim, ai, tá ligado? Não sei o que lá, entendeu? Pode Certas crer, sim. inseguranças, assim, acabou criando uma obsessão muito grande em mim que acabou me fazendo ir
além do necessário pra superar meu irmão, a ponto que hoje em dia eu trabalho com isso, tá ligado? Pronto, a ponto Sim, que hoje em dia eu faço card game, tá ligado? Virou um sim. negócio assim, muito, muito, muito exagerado, tá ligado? Do que deveria ser minha meta, a ponto de virar praticamente obsessão, tá ligado? Eu tenho esse medo com a minha irmã, cara. Porque a minha Aham, irmã, eu influenciei ela a desenhar. E aí todo mundo me chama. Todo mundo lembra de mim porque eu desenho. E a minha irmã desenha muito. E acho que é assina, né? O irmão mais uhum, novo do irmão que desenha, querendo ou não, você aprende algumas coisas, você vai observando. E a minha irmã, cara, mesmo muito nova, ela desenha muito bem. E quando eu aham, era mais novo e eu não entendia muito de como é essa sensibilidade mais artística, eu às vezes até era meio duro com a minha irmã, sabe? sim, E ela tava querendo aprender pra se divertir e eu tava exigindo que ela, sabe, entendesse perspectiva com 4 anos de idade, sabe? Não nesse exato mesmo aí ponto, sabe? quebra. Mas meio que nessa vibe, saca? Tipo, Aham, não, pô, faz assim, desse jeito, aquele outro. E a minha irmã, ela nasceu com ela até uma certa idade, ela desenhava muito e eu ensinava ela muito, mas aí uhum, eu fui reparando isso e aí eu fui tentando dar uma afastada porque eu não queria que ela ficasse meio traumatizada com a arte, saca? é. Eu Aí acho você ia que criar a próxima, é, próxima grande aberração da indústria, tá ligado? eu acho que ela ainda tem muito potencial, tá? Porque ela desenha muito bem pra idade dela. Sim, Mas eu tenho muito medo hoje em dia de jogar essa parada, porque querendo ou não, a gente pensa muito a arte num sentido mercadológico e entende que a arte ela é mais do que só um meio de ganhar dinheiro, né? aham, Algumas das nossas preocupações e com algum ensino ou outro, por exemplo, acho que em vez de eu tentar explicar isso por palavras, eu posso dar um tópico, ads, sabe? Com sim, certeza você gosta, por te conhecer as suas referências, provavelmente você gosta de alguma ad perdida em algum lugar, sim, mas profissionalmente é muito difícil você poder aplicar isso, sabe? sim, com certeza. E às vezes a gente vai muito nessa parada, não, tá, eu tenho que estudar ads, só que eu não posso fazer ads perdidas aqui, porque eu tenho que deixar o mais sólido possível, o mais 3Dzinho, saca? E aí Uhum, você joga isso pra uma pessoa que, sei lá, só quer se divertir, saca? sim, sim. Então eu dei uma parada de um tempo pra cá de insistir pra minha irmã fazer É, arte que não seja o que ela quer fazer, saca? é. Aí você acaba caindo um pouco naquele lance do pai que cresceu frustrado por não conseguir alguma coisa, e Pois aí é, ele tenta passar isso pro filho dele, tá ligado? Sei lá, o pai queria muito ser cantor, daí ele quer que o filho dele seja cantor, só por conta que ele não conseguiu, daí ele faz a vida do moleque um inferno, tá ligado? O moleque virou Michael Jackson, ele vira um cara pois super é, bem sucedido, super técnico, tá ligado? Super competente, mas ele cresce com a cabeça zoada, tá ligado? Porque talvez não fosse o que ele queria, ou ele não tava preparado pra isso na idade dele, entendeu? pois é, Eu imagino um pouco disso aí. Eu sinto que eu sofri um pouco com isso, mas por parte de mim mesmo, tá ligado? pode crer. Eu sou o meu pai do Michael Jackson, tá ligado? Sim. Eu sempre peguei muito com esse negócio de exigência, tá ligado? Eu querer ser melhor que todo mundo. Eu tinha essa pira, tá ligado? Um negócio meio. Putz, velho, qual que é o personagem que quer ser melhor que todo mundo? Sei lá, velho, talvez o Bakugou lá do My Hero Academia, tá ligado? O Eren também naquela de, vou destruir os meus inimigos, tá ligado? Eu cresci muito um pouco com essa pira aí, isso acabou dando uma zoada na minha cabeça também. Deixando o lado xenofóbico de lado, eu e um colega usávamos o termo o nosso pai asiático mental, entendeu? Nossa. Porque, Nossa. tá ligado aquele episódio do. Ah, acho que é Family Guy, saca? Que tem Uhum. o garoto japonês, ou asiático no geral, ali. Sim. E ele tá lá, e aí o pai ele entra e fala: Você já é médico? E ele fala: Pô, não, eu tenho 7 anos. Volte a falar comigo Uhum. quando você for médico, sabe? E bate pra palma. Nossa. E aí, eu e meu amigo, a gente usava isso, saca? A gente usava esse termo. Perdão a Sim. xenofobia a todos os asiáticos aqui que estão nos ouvindo. Velho, querendo ou não, o negócio é meio caricato, mas acontece Pois é, bastante, tá ligado? Não tem como você dizer acontece que não muito. acontece por lá. Eu tinha uma professora na faculdade que ela era asiática e ela comentava muito sobre isso, sobre as Uhum, frustrações que ela teve, sim, familiares e tudo mais. Mas assim, não é esse o tópico. Eu acho que a sina do artista é meio essa, né? uhum, Chega num ponto que você tá se cobrando pra caralho. E eu acho que você sim. teve isso muito antes do que a maioria das pessoas. Com certeza, velho. Até hoje eu fico com aspiras assim, se eu tivesse estudado tal coisa 5 anos atrás, eu teria avançado 5 anos a mais do que eu já tenho agora, tá ligado? De nível. Sendo que todo mundo que eu conheço que é mais experiente fala que eu já sou bom demais pra minha idade, tá ligado? É, Mas eu ainda penso que eu poderia ter sido melhor do que eu já posso pois ser é. hoje em dia, entendeu? Eu penso a mesma coisa.
Eu vou aproveitar o gancho dessa pergunta e eu vou mudar a ordem aqui que a gente tinha feito. Pois não. Cassini Ilustra, que Ai, ai, conselho ai. você daria pra você de 5 anos atrás? Aí você me pegou, porque eu teria me mandado estudar mais, mas assim, eu teria dito pra mim me preocupar menos com problemas fúteis do dia a dia, tá ligado? Porque eu sempre fui um cara naturalmente muito ansioso desde criança. Pode Eu crer. sempre pensava em problema demais que não existia, tá ligado? Isso aí acabou me quebrando bastante, psicologicamente. Eu Eu sempre acho. pensava, nossa, mas se, sei lá, se eu não fizer essa atividade aqui no dia, a professora não vai gostar, daí eu vou tirar uma nota baixa, ela vai contar pra minha mãe, eu vou apanhar, que não sei o que lá, umas coisas assim. Ai, não, Exato. mas se as pessoas saberem que eu gosto da Jupis Cleuda lá da sala, eu vou contar pra ela vai rir, daí minha mãe vai saber, ela vai rir de mim, aí que não sei o que lá, tá ligado? Daí eu era Sim, muito se assim, preocupar daí se eu muito, né? parasse de me preocupar com esse tipo de coisa e pensasse, não, eu vou estudar desenho, que é o que eu gosto de fazer e eu sei fazer, minha vida ia ser muito mais tranquila, tá ligado? Mas Sim. não. Eu vi que eu divaguei bastante em certos momentos, até em certas escolhas também, por pressão externa, entendeu? Eu acabei abdicando de certas coisas que eram vontade minha, eram convicção, que quando eu vi que eu tentei fazer o que meu coração não estava pedindo, eu acabei me ferrando. E aí, quando eu decidi mudar isso, que eu pensei, não, eu gosto disso, eu vou fazer isso, e quando eu comecei a fazer só aquilo que eu acreditava que era certo, magicamente tudo na minha vida começou a dar certo também, entendeu? Pode crer. Sim. Eu não sei se com você e com o pessoal que tá escutando isso também acontece isso, mas quando você tá, pelo menos comigo, né? Sempre que eu tô no caminho e eu sei que eu tô no caminho, não é como se chegasse, não é como se você olhasse pro céu, as nuvens se abrissem e Deus falasse diretamente pra você. Agora vai. Você sabe quando as coisas fazem sentido, né? Você percebe, não, tá certo, entendeu? Você tem uma intuição quase que sobrenatural que você pensa, não, eu sei o que que eu tô fazendo tá certo. O pessoal pode não estar entendendo isso, o pessoal que tá olhando de fora, mas eu sei que tá dando certo. Uhum. Eu não sei explicar o porquê, mas eu sei que tá dando certo, eu tô sentindo isso, entendeu? É um Pois negócio é. meio que inconsciente. E aí tudo vai acontecendo, tá ligado? A primeira vez que eu senti isso foi na mentoria da Sula. Aham, Foi muito incrível, porque no começo foi um começo meio conturbado na mentoria, porque eu não sabia muito, eu tava meio perdido, e aí a Sula vai te ajudando a se encontrar e tudo mais. uhum, E ela, tipo, no começo eu não tava entendendo o porquê que ela me mandava fazer cada coisa, mas cada vez que eu fazia, aquilo ia melhorando, ia melhorando, ia melhorando, e até chegou um ponto que eu entendi o caminho agora, eu entendi, sabe? Eu tô aham. vendo o caminho. E Captei, tá aí, ligado? É igual cara, quando você tem seus 5 anos, aí você percebe que sim. você existe, tá ligado? É o áudio do É, SMzinho, sabe? Eu é, saquei, eu entendi, sabe? E é a aí, sensação quase que idêntica, cara, tá ligado? é, é muito incrível. Mas eu posso responder a pergunta? Por favor. Eu discordo um pouco de você, mas concordando. Ah, Porque eu diria pra mim mesmo do passado, aproveitar mais o caminho, sabe? Ele sim, é longo, tortuoso, ele é longo demais pra você se torturar por cada coisa. Então, pô, sim. não necessariamente você precisa abdicar de todas as coisas pra ficar em casa desenhando, sabe? Uhum, Eu entendo também os acho. motivos para isso, mas sabe, tudo bem se você não conseguir desenhar uma mão agora aí com 5 anos perfeitamente. É. Tudo bem se você não consegue fazer uma perspectiva difícil de primeira, sabe? Insista mais, Uhum, treina mais, que você vai chegar lá com o tempo, é um sim, processo. sim. Não espere, não exija de você que você vai conseguir coisas que são irreais. E aproveita o caminho, sabe? Você vai chegar lá. O caminho ele é menor, eu lembro muito bem disso, porque a primeira vez que eu trabalhei com concept foi pra um projeto menor, de um servidor de RP e tudo mais. Pô, eu tava fazendo alguns props, alguns personagens, isso e aquilo. Cara, eram ruins, sabe? Até hoje eu olho pra aquilo e falo, caramba, são muito ruins. Acho que até hoje deve estar no meu portfólio aquilo. Aham, Mas tá na hora de tirar, hein? Mas eu lembro que quando eu fiz esse trabalho, eu falei, caramba, eu dei o primeiro check em uma da minha lista de objetivos, sabe? uhum, Tipo, tá, eu consegui o meu primeiro trabalho na indústria de jogos e é isso aí, saca? Eu já sim. tinha conseguido alguns outros trabalhos, como eu falei, aquele trabalho de animação, mas na indústria de jogos mesmo, esse foi o meu primeiro. Uhum, E quando eu consegui ele foi um grande check, saca? sim. Mas eu não senti o prazer que eu achava que era pra ter sentido, apesar de eu ter sentido muito prazer, sabe? Eu senti muita Uhum, satisfação por ter conseguido. Às vezes a gente idealiza, tipo, quando eu trabalhar com jogos, saca? E, tipo, provavelmente você vai trabalhar com jogos antes de trabalhar com os jogos, saca? Com os sim. jogos que você tá pensando. Por exemplo, provavelmente você vai trabalhar com card games menores antes de você trabalhar com Magic the Gathering ou com Hearthstone. Pode até acontecer, E mas é assim, pode. Não, pode, acontece com muita é um gente. em 1 milhão, tá ligado? Até acontece frequentemente, né? Mas não Acontece, mas não é necessariamente. um negócio que é pra você esperar logo de cara, tá ligado? Sim, sim.
Com total, E concordo eu, contigo. e eu digo mais, eu nem recomendo. Eu também Porque, não. assim, vira, pra o cara que é mais inexperiente, é uma responsabilidade muito grande, tá ligado? É, pior que é. Voltando de novo a falar do Michael Jackson, mas é que nem você virar uma estrela da música com, sei lá, 10 anos de idade, tá ligado? Então a cabeça não tá preparada pra isso, entendeu? De jeito nenhum, né? É um negócio muito grande pra você ter. Assim, que seria melhor você escalar primeiro, né? Você começar lá Pois é. embaixo, daí você vai devagarinho e tal, e Cara, tu tal, e deu o tal. ponto, tu deu a cal. Tu falou escalar, eu lembro instantaneamente do trechinho do Vagabond, que, pô, eu acho que muito artista sempre acaba se pegando com isso aí. Acho que até o Aham. Marco já fez um vídeo sobre isso, que é o trecho do Musashi, quando ele vai subir a montanha, né? Ele sobe a Sim. montanha, e aí, quando ele sobe a montanha, ele vê que só tem mais montanha e mais alto. E Aham. eu acho que é meio isso, saca? Porque acho que às vezes a gente fica pensando, pô, quando eu chegar lá, e quando eu chegar lá, e quando você chegar lá, só vai ter mais coisa pra tu escalar ainda, tá ligado? Uhum. Só vai ter mais e mais coisa pra tu escalar. Então, não existe um chegar lá. Só aproveita cada ponto aí que vai dar tudo certo. Sim, Aproveita, sim. estuda, se divirta. Não pensa só nisso 24 horas por dia. Não Pois é. abdica de comer, não fica, tipo, virando 78 noites porque você precisa estudar todos os 70 livros. Qual é o seu ponto de Ah, não, discordância não, aqui? não, não, não tem discordância. Entendi. Só É deixa só a parte abaixo das esse. noites, né? Só É deixa só a abaixo essa parte parte aí. das noites aí, né? Que Não, você, pois é. 6 horas da manhã, tá lá o Cassini com 11 horas de Photoshop. Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. É. Profissionalmente vai acontecer, às vezes, de você ter que fazer uma coisa assim. O ideal é que não aconteça, mas vai acontecer, principalmente se você tá indo pra um caminho mais editorial. Sim. Ou publicitário. Acho mais publicitário, né? Mas, idealmente, acho que é bom você, enquanto nos estudos, né? No profissional isso Aham. pode acontecer. Mas nos estudos, cara, vai na calma. Vai chegar lá. Você vai conseguir. Vai dar Se certo, vai dar você manter certo. uma constância, tá ligado? Não vai cair do céu. Mas se você manter uma Confia na constância, Cal, confia na Cal. estudar, e Faz o teu chegando e lá, confia na Cal. você vai chegar lá. É isso, bicho. É só o cara. Assim, eu não vou falar que é fácil. Porque, enfim, né? Cada pessoa tem sua própria. Tem seus próprios problemas, sua própria maneira de pensar. Mas se você seguir a risca, a disciplina, que é só fazer o que você tem que fazer. Entendeu? E não se desviar do seu foco, de O onde seu você tá caminho mirando. Vai ninja. acontecer, bicho. Pois é, da sua jornada Jedi, tá ligado? Vai acontecer, velho. É inevitável, entendeu? Pois é. É a lei de Newton, tá ligado? Toda ação tem uma reação. Se você faz Pois é. tal coisa, tá ligado? Você só foca nisso, vai resultar no que você tá esperando, entendeu? É até uma questão de karma. Se você Total. pensar, não, vai dar tudo errado, você vai deixando esse tipo de pensamento impregnado no seu inconsciente, automaticamente isso vai influenciar nas suas escolhas, nas suas ações, logo vai influenciar na sua vida. E aí, de fato, não vai dar certo. Agora, se você mentaliza, você deixa na sua cabeça, vai dar certo, vai acontecer, isso vai começar a ter o efeito, né, de guiar suas ações, guiar suas escolhas até o ponto que vai resultar em tal coisa. Você pensa, não, vai dar certo, o que é que eu tenho que fazer para dar certo? Vou estudar, vou desenhar todos os dias, vou conversar com outros artistas, vou fazer meu network, vou aparecer por aí, pá, primeiro emprego, primeiro trampo. Ah, olha Pois aqui, é. ó, eu fiz amizade com tal artista porque eu queria estudar, então eu fui entrar pra comunidade. Esse cara já trabalhava, vou começar a trabalhar, pintou um trampo, ele te indicou, aconteceu a recomendação e agora você tá Pois é. trampando. Parabéns. Isso é muito mais importante do que você ter uma arte incrível, é você ter um bom networking. Pois Porque é, nem todo mundo precisa ser um Cassini Ilustra, sabe? que isso. Que tem 21 anos e faz pinturas hiper realistas, hiper fodas, entendeu? Você pode ter um desenho mais cartunesco, que não é seu objetivo, fazer outras coisas. Com Mas se certeza, com você tiver um certeza. bom networking, sabe? É você encontrar a sua turma, velho. É Pois é, isso. você não necessariamente precisa ter o fundamento mais sólido de todos. Eu acho que muitos dos meus fundamentos são muito pífios ainda, sabe? Pô, obviamente eu tenho muito que melhorar. Eu consigo alguns trabalhos, sabe? E muito é por ter um networking, por conhecer as pessoas certas, Pois por é. estar É cercado você das tá pessoas no lugar certas. errado, no lugar certo na hora certa, Pois entendeu? é. Às vezes isso pode até ser um pouquinho óbvio, a sua técnica é muito importante, não quero desmerecer nada disso, mas às vezes o seu network é um pouquinho melhor que a sua, que é um pouquinho mais importante do que até a sua própria técnica. Pois é. Cara, teve trampo que só chegou na minha mão, não exatamente por conta da minha técnica, mas por conta dos contatos que eu tinha, entendeu? Do pessoal que eu Pois é. conheci. Na época que eu não tinha isso, não adiantava nada eu ser um cara bom se ninguém me conhecia, não, tá ligado? Não tinha referência, não tinha indicação, entendeu? Às Isso vezes um acabou. follower certo já te Pois dá é. o que você Pois é, precisa. basta um diretor de arte e um recrutador lhe É, seguir, que isso aí já pode mudar a sua vida, tá ligado? Aí você pois tem é. aquela questão que você tem que aparecer, né? Bom, eu não vou entrar nesse tópico de como é que você vai construir comunidade, tarará, pra pegar trampo, porque isso aí daria um programa só sobre isso, entendeu?
entendeu? Com certeza. Vamos deixar isso pra próxima, mas que a gente pode pincelar, né, nesse primeiro momento é isso, entendeu? É o básico. Qual é a sua referência, fora da sua arte atual, Hum. da sua mídia atual que você trabalha, que é Hum. arte 2D? Sim. Qual é a outra mídia, outra forma de arte que sempre volta pro seu trabalho? Seja um filme, uma música, um game, um livro, um mangá. Acho que vou considerar mangá também, vai. Eu gosto muito de música. Se você olhar pra minha cara, você vai perceber que ou eu sou do forró ou eu sou do metal, mas eu sou metaleiro. Eu gosto muito A de banda. Fivela não diz isso. Pera aí, pera aí, pera aí. Mas assim, velho, eu gosto muito de gêneros do metal de alta performance, né? Eu gosto muito de power metal, que é um negócio que é muito difícil de tocar. Então eu tô o tempo todo acompanhando vocalistas, guitarristas, bateristas, gente que toca num nível assim absurdo, entendeu? Que tem que manter uma forma, tem que manter uma técnica. Então é um pessoal que tá sempre estudando, é um pessoal que é bastante disciplinado. E a maneira e o estilo de vida deles acaba influenciando muito na minha vida, tá ligado? Pode crer. Tem um baterista que eu gosto muito que ele chama Aquiles Priester, tá ligado? Inclusive, eu adoraria trazer ele aqui. Conheço, sim. Quem sabe, quem sabe. Ah, outra coisa. Isso aqui é um programa de arte no geral. Então, assim, a gente não vai trazer só pessoal do desenho, pessoal da pintura, pessoal do 3D, entendeu? Pessoal, não, vamos trazer turminha da música também. Não vai ser o nosso carro-chefe, mas vai ser um público que a gente quer atender com o tempo, entendeu? Mas voltando. Tem um cara que eu gosto muito que é o Aquiles Priester, tá ligado? E ele é um cara que ele tem uma história muito, muito foda, porque ele é um cara extremamente técnico, tá ligado? Ele é um cara que ele é extremamente confiante, entendeu? E ele é um cara que ele vai muito atrás das oportunidades que fizeram dele um dos maiores bateristas do Brasil, tá ligado? Não é à toa que o cara foi professor do Eloy do Slipknot, tá ligado? Sim. Só, simplesmente. Ele é um cara que, pô, o cara já tem seus 50 anos e o cara tá em alta performance, tá ligado? Tocando em 180 BPM, tá ligado? Pedal Pois é. duplo e tal. E ele é um cara que tem uma técnica gigantesca, ele é um cara muito rigoroso, muito rígido. Então, sempre que eu acompanhava algum vídeo de produção, de bastidores dele gravando, entendeu? De conselho dele, mesmo não sendo eu sendo um cara que eu não sou músico, mas é um negócio que acaba me influenciando, entendeu? Na maneira que eu levo os meus estudos, as minhas práticas, tá ligado? Até questão de motivação, de foco, entendeu? De postura, porque ele é um cara bem posicionado, sabe? Ele é um cara que ele se impõe no meio dele, entendeu? Então eu sinto que eu posso me espelhar nisso, entendeu? Aquela coisa do arquétipo, sabe? É Sim, bem isso aí. Tem outros caras também, obviamente, que eu poderia citar, mas pra não me estender muito, é isso que eu posso falar, sabe? pode crer. Eu acho que pra mim, eu sempre gostei muito de história. A matéria, tudo no que me encanta é muito na história. Tanto que eu ia ser professor de história. Basicamente, uma pincelada rápida, eu apliquei pra história e pra animação. Aí eu passei nas duas e aí eu fiquei meio, ai meu Deus, pra que eu vou? E aí eu fui pra animação. Mas Aham, eu quase virei professor de história. E isso é uma sim. coisa que vem muito pra mim, sabe? Nas minhas referências, como eu falei, eu gosto muito do Waterhouse, porque ele pinta mitos da mitologia mesmo, ele pinta coisas da literatura, e isso me encanta muito. Aham, Então, essa parada, tipo, da história me cativa muito, saca? sim. Livros de história, mitologia, tudo isso, eu sempre gosto de carregar essa parada pro meu trampo. Mas eu acho que Uhum, atualmente a parada que mais me transmite isso, talvez seja pelo um pouco desse fogo da novidade, saca? Porque faz uns sim. 2 anos só que eu conheci, e aí eu já li 2 vezes essa obra, e Uhum, que é Kingdom, o mangá, que ele conta a unificação da China pela vista de um garoto que é um general lá, e aí você vê até ele virando general. aham, Meio que as coisas ali, elas acontecem, pelo que eu entendi, eu não sou um formado em história, não estudei muito da história da China, só li o mangá. Mas pelo que eu entendi, tem o Shiji, e o Shiji é tipo a bíblia da história da China, pelo que eu entendi. E aí tem o ponto A e o ponto B da história. Então, sei lá, General tal foi pra tal lugar, fez tal estratégia e matou tal personagem, tá ligado? E é isso, e o mangá vai uhum, fazer a mesma coisa. E é um mangá absurdo que sai semanalmente, e as cenas dele são recheadas de cavalos e são expressivas demais, sabe? E apesar do autor não saber desenhar cavalos, mas cara, isso é incrível, porque a obra é boa e eu toda hora me pego pensando tipo, caramba, vou desenhar uma cena de guerra, porque é um tópico que eu gosto muito, guerras medievais, né? Então, aham, pô, acho que é Yasuhisa Hara o nome dele, e aí acho que eu vou pegar uns painéis do Hara, assim, ou vou reler aquele trecho do mangá, uhum. porque é mágico, sabe? Pra mim é mágico. Show de bola. Vamos pro próximo tópico? Bora. O que você achava? Qual que é o mito da arte profissional que se quebrou Hum, depois que você começou a trabalhar? rapaz.
Só que eu tenho que pensar melhor, velho. Eu posso dizer o meu enquanto você pensa, então. Por favor, por favor. Eu achava que o processo era reto, entendeu? Tinha uma linha clara. Era thumbnail, sketch, pintura e pronto, enviou, acabou. Sim, E eu percebi que o trabalho profissional é mais vivo, depende de uma troca de outros artistas e de se sim, adaptar e de outras etapas, saca? Às vezes você vai enviar e aí a pessoa vai falar, tipo, pô, muda aquilo ali. Pô, isso quando é você é meio bizarro, porque você não sim, tá preparado pra mudança. Ou o que mais me pegou é passar na mão de outras pessoas. sim. Às vezes eu tô fazendo alguma parada e eu tô com uma pequena equipe, entre aspas, de amigos. Tem competências que, cara, eu sou péssimo, entendeu? Aham, E ter uma parte da etapa que eu tenho que jogar pra outra pessoa é algo que me surpreendeu muito. Porque eu sabia que isso existia, sabe? Eu sabia disso tudo, mas que pra mim era mito. Eu ia chegar lá, iam me dar um briefing, eu ia pegar, eu ia fazer, executar aquilo e é isso. Mas ver a existência de outras pessoas dentro do workflow é mágico, é bizarro. Você se sente parte de um organismo, de um sistema. sim. Então, velho, eu também concordo com tudo isso que você falou. Não tiro nada. Também faz parte do que eu acabei pensando, assim, né? Do que eu esperava disso. Mas outra coisa que eu comecei a enxergar também. Falar mais de uma coisa, né? Uma delas, essa nuance aqui, assim. Não é porque um cara gostou do seu trabalho que ele tá bom, ou não é porque o cara não gostou do seu trabalho que ele tá ruim. Sim. Esse tipo de coisa que pega. E é também questão do senso crítico. Muitas vezes você espera que seu trabalho vai ser aceito só porque você gostou dele, mas não é. Tanto que tem aquela que quando você vai lidar com o cliente, você vai mandar sua thumbnail pra ele, ele sempre escolhe a última. Isso é um negócio que a última não, a pior, né? Isso era um negócio que eu não sabia antes de viver isso na prática. E outra coisa também, bicho, é questão de se impor, tá ligado? É de saber que você tem uma ideia boa e que muitas vezes o cliente, o diretor de arte, não sei, o cara não quer acatar isso, você tem que brigar um pouco com isso, mas também você tem que saber a hora certa de você recuar e, e você simplesmente saber desistir ou então fazer uma curva para aproveitar alguma coisa daquela sua ideia original, sabe? Isso é um negócio que você acaba tendo que aprender a tomar muito cuidado pra você não acabar brigando, não acabar perdendo trampo, tá ligado? Não acabar sendo demitido. É essa coisa de relação com pessoas, sabe? É isso que pega, não é um negócio, eu recebi um texto aqui, tá ligado? Recebi uma comanda, produzi, mandei, aprovou, pagou. Não é isso, você tem que lidar com gente. Vai ter cara bom, cara ruim, entendeu? Vai ter cara fácil de lidar, vai ter cara que é muito metódico. Essa parte das relações pessoais é um negócio que me pega até hoje. É algo que eu tenho tentado me adaptar ainda. E é você saber que não é sempre a mesma coisa. Por exemplo, eu tô trabalhando com commission, agora eu vou trabalhar com editora, trabalhar com estúdio, tá ligado? Bicho, é muito diferente de uma coisa pro outro, velho. Muito, muito diferente. Isso é uma parada que pega bastante. E a outra coisa também que eu ia falar é que quando você trabalha com arte, você não trabalha só com arte, você tem que ser empresário também, tá ligado? Você tem que aprender a mexer com grana, você tem que aprender a mexer com imposto, você não vai viver igual você. Você é uma empresa. Pois é, que nem você estudante, você só faz o bagulho. Não, você tá recebendo por isso, então você vai ter que. Eu tenho que ver aqui quanto de grana que eu vou ter que dar pro governo. Você vai ver como fazer essa gestão, entendeu? Às vezes você Tem trabalha pra essa parte fora e você também. precisa trazer esse dinheiro pra cá, né? Sim, Você precisa exatamente. entender como funciona tudo isso. E aí você acaba podendo se frustrar bastante. Pensa, bicho, eu só queria desenhar. Pois é. A parte do trampo em si vai ser sempre a mais fácil. Por mais difícil que seja em alguns momentos, mas vai ser sempre a parte mais fácil. Entendeu? A parte mais difícil é o externo. É todo o sistema que faz isso acontecer, faz essa parte prazerosa de trabalhar com isso mesmo funcionar, entendeu? Tem toda uma manutenção por trás disso tudo que você nunca tá preparado, tá ligado? É complicado. A não ser com certas exceções, por exemplo, se você for um cara que já era um profissional antes, você já veio de outro mercado, de outro ramo, e aí você já tem esse domínio. Mas se você só era o cara que sonhava em trabalhar com arte, aí você cresce, você estuda, você tem portfólio perfeito, você consegue o grande cliente, você pensa, agora é só isso aqui, é só fazer isso aqui, mas nunca é. Tem muito mais outras coisas, entendeu? Além disso, também, além da parte do imposto, é vida pessoal. Se você não for um cara que só vive pra isso, que eu duvido que a maioria seja assim, mas, pô, você tem parente, você tem amigo, você tem família, às vezes você é casado, você namora, você tem filho, você tem que equilibrar Pode esse crer. tanto de coisa, é um negócio que pega muito. Às vezes eu me vejo como se eu fosse o Homem-Aranha. Sim. Como se ser artista fosse o meu lado como super-herói e que a minha vida de Peter Parker é a vida fora disso, sabe? Eu
tenho Cara, que foi uma equilibrar ótima tudo. analogia. Foi uma É, ótima pois é, tá ligado? Eu analogia. penso bastante. Ainda mais se você tem uma Mary Jane na sua vida, né? Ela sempre reclama, mas você não pode ficar comigo agora, mas eu não posso, porque eu tenho que pintar, tenho que estudar, tenho que fazer tal coisa, daí, entendeu? Daí gera um monte de problema. Mas vamos fazer essa viagem em família, mas eu tenho trabalho pra entregar, eu tenho que fazer aquilo. Ah, meu filho, vai dormir, mas eu tô aqui num momento bom, eu tô criativo, eu tô fazendo um monte de coisa da hora, tá ligado? Eu não quero parar pra dormir. Você Pois tem é, quase que uma vida dupla, tá ligado? É bizarro. pois é. Assim, eu não vou falar que é a mesma coisa com empregos comuns, porque o nosso caso é muito específico. Porque, como o trabalho de artista é um negócio mais. Assim, você não tem. Claro que isso existe, mas assim, não é um negócio, não é um consenso entre todo mundo aqui, não. Um emprego normal, você vai levantar tal hora, você vai pro seu trabalho, você vai voltar, tal hora vai chegar em casa. E aí todo mundo entende isso não dá conflito com ninguém. Mas quando você é artista, não é isso. Porque você faz o seu horário, você tá na sua casa, geralmente. E aí o pessoal às vezes pensa, não, mas ele tá em casa, quer dizer que, né, ele tá livre, mas não é. Ou então você até tem o seu horário de trabalhar, você explica isso para as pessoas com quem você convive, tudo bem, mas aí você saiu do seu horário, você trampa, você quer, eu quero desenhar agora, eu quero fazer minhas paradas, tá ligado? Eu já fiz trampo para cliente, agora eu quero fazer meu próprio trampo. Então você Pois quer é. tirar um final de semana, você quer tirar aquele momento à noite, e aí o pessoal, mas você já não trabalhou? Você já não fez o que você tinha que fazer? Tá ligado? Mas você fica aquela dificuldade, sabe, de explicar, tá, mas eu quero fazer minha parada também, entendeu? É Sim. complicado demais, velho, essa parte de relações. Eu não sei quem que vai se identificar com isso, mas é o tipo de coisa que eu convivo. É complicado. É. Eu acho que são coisas que as pessoas que estão entrando agora na indústria e as que estão há menos tempo vão Sim, se identificar mais. Acho que as pessoas que já estão. pois é. Acho que até as pessoas que já são mais velhas de indústria, sabe? Mas acho Uhum. difícil as pessoas que são. Que ainda não estão lá pensarem nisso. Apesar que a vida de faculdade foi assim, né? Então, Sim, com não sei. certeza. Mas eu acho que isso é uma coisa que em algum momento todo artista vai viver. Pois é, velho. Alguma hora você vai descobrir poderes e você vai ser o Homem-Aranha. Você vai ser o Homem-Aranha. Na verdade, não. Você vai ser o Peter Parker. É. E agora, pra terminar legal, vamos pra uma bem simples, bem Hum, fácil de responder. Bate tá bom. pronto. Beleza. Se você, Cassini Ilustra, Eu. tivesse que desenhar e pintar somente uma coisa pro resto da sua vida, o que seria? Anatomia. Anatomia? Anatomia, Caramba, corpo humano. Eu gosto muito disso. pode crer. Eu acho que eu peguei o maior gosto com isso quando eu comecei a estudar os livros do Bridgman, tá ligado? Sim, Aquela anatomia gestual e tal, com várias poses diferentes. Não... Se eu tivesse condicionado a viver só fazendo aquilo ali, eu já seria feliz. Pra mim, pelo menos, é muito satisfatório brincar com isso, assim. De vez em quando eu tô mais livre, eu começo a rabiscar uns corpos aleatórios, tá ligado? Uns caras dando mortal pra trás, dando pode chute, crer. tá ligado? E aí eu gosto também de representar o corpo humano, assim, cada músculo, tá ligado? Eu gosto de, entendeu? Fazer aquela brincadeira de tentar lembrar onde tá encaixado cada coisa, cada osso. Eu gosto muito Pode, disso, velho. Teve até um momento quando eu comecei a estudar anatomia mais a sério que eu cogitei seriamente fazer ortopedia. pode crer. Que eu comecei a me interessar muito Maneiro. pelo corpo humano, velho. O meu foi Isso é um negócio que contrário. me pega bastante, velho. Bicho, eu tinha coisa assim, sei lá, parece. Eu tava, sei lá, tava sentado no colégio, tava o Aham. professor lá passando o conteúdo, eu imaginava, não, o músculo dele, tal músculo tá desenhado assim, tá desenhado de tal forma, o bíceps dele, o tríceps dele, então o deltoide, tá ligado? A panturrilha tá Sim. assim, entendeu? Eu ficava desenhando na minha cabeça, assim, por cima do cara, o que tinha cada coisa. Isso é muito da hora, velho. O Thales maior dele, o peitoral Maximus É, maior pois é, dele, tá ali, pois sei é. lá. As coisas. Muitas vezes eu fazia brincadeira também de pegar imagem, pegar fotografia Uhum. de pessoas assim e tentar desenhar por cima todo o Sim, mapeamento muscular dela, sabe? Dos ossos e tal. Eu fiquei bem pilhado com pode isso. crer. Tanto que é um negócio que acabou fixando bastante na minha cabeça, sabe? Eu tenho muita facilidade Maneiro. pra desenhar corpo humano, assim, né? Esse tipo de coisa. De uma forma mais assertiva, sabe? Pra mim, eu acho que seriam cenários. Eu acho que landscapes, cenários, coisas Aham. mais. Pô, eu não gostava disso, eu não pintava coisas meio assim. Mas de uns tempos pra cá eu peguei 3 meses e aí eu comecei a estudar fortemente landscape, porque eu senti que minhas cenas estavam um pouco vazias e tudo mais. Eu senti uma Aham. melhora muito grande, eu senti um prazer muito grande desenhando e pintando esse tipo de coisa. Tanto que eu até pensei em fazer arquitetura por Olha causa só. disso. Mas eu prefiro a área artística. Bom, Cassini, foi muito bom o Opa! papo. Quer falar um pouquinho do que você espera pro futuro do programa? O que a gente vai trazer? Cara, coisas grandiosas, projetos muito ambiciosos. Vamos falar logo o que é isso aqui, né? O Por Traço favor. Feito, ele também é um podcast. Também um podcast é o nosso carro-chefe, mas nós teremos outras
cositas, né, que vão aparecendo aí ao longo do tempo. Tem coisas que já estão definidas, tem coisas que estão a ser definidas, né, tem ideias que estão chegando e tal, que estão sendo Tem coisas que formuladas com estão mais na mão de cuidado e outras tal. pessoas aí ainda, Pois é. algumas Mas assim, uma coisas, coisa que né, vocês mas podem esperar, tudo que tinha nesses programas antigos aí de arte, esses outros podcasts que vocês sentem falta, vai ter aqui, tá? A gente vai chamar aquele artista que você gosta, vamos conversar com ele, bater um papo e depende tal, falar dele sobre a aceitar, né. trajetória. Tem que deixar Pois isso é, bem tem claro. isso também. A DM vai estar lá provavelmente. Oh, com certeza. E é isso, a gente quer trazer muita gente da ilustração, do tradicional, da pintura, gente da escultura, gente do 3D, algumas pessoas da música também, como eu já pincelei antes, entendeu? A gente quer também trazer convidados não só para entrevistar, mas para fazer outros tipos de conteúdo mais específicos. Vocês vão saber melhor mais à frente. Uma coisa que eu posso adiantar para vocês é a referência da referência. Esse vai ser um dos quadros mais legais. Esse eu tô ansioso pra gravar Porque também. pensa que aquele cara, aquele artista lá que é sua referência, que ele também tem as referências dele. E imagina ele ter um espaço pra dar praticamente uma aula pra falar só sobre as referências dele. Entendeu? De onde que veio as influências daquele cara que você gosta. Que aí você pode se inspirar mais, você pode entender melhor como é que esse cara pensa. Tem essas coisinhas assim. Vai ter alguns vídeos no canal, vídeos mesmo assim, com conteúdo passando na sua tela e tal. Não vai ser só áudio que nem esse daqui, né? Então pode esperar que vai vir muita coisa boa. Eu peço que vocês tenham paciência, porque tem coisa assim, né, que não dá pra fazer de cara, a gente tá começando agora, a gente tá aprendendo. É o tipo de coisa assim, que se vocês gostam, né, de acompanhar a jornada de algo surgindo, algo nascendo e se tornando algo maior, que é o que eu espero que aconteça aqui, é o melhor momento pra vocês chegarem, velho. Eu fico muito feliz que esse projeto tá acontecendo, tá dando certo. Samuel tá muito animado pra isso, eu tô animado pra caramba. Tô bem feliz com isso mesmo. Eu cheguei nele um mês atrás, do nada, vamos fazer um podcast? Vamos. E aí, meu amiguinho, foi uma loucura, velho. Foi muito Pra de gente. supetão, né, cara. Não, A gente pois foi: é. "Então vamos, é isso aí, e Vamos, vamos, aí? vamos. Vamos, então E vamos". as coisas foi acontecendo, tá ligado? Não, tem amigo meu aqui que quer fazer tal coisa, eu posso fazer isso, tu faz aquilo. E a coisa foi começando a tomar forma, tá ligado? E é isso, velho. Eu fico muito feliz, né, que está acontecendo. Tô finalmente podendo gravar esse primeiro episódio que a gente tava semanas se organizando pra fazer isso. Eu agradeço muito também o pessoal que ouviu até aqui, que se interessou. Eu peço que você se inscreva, que você deixe seu like, E que peço você que você nos comente. acompanhe. Pois é, Pessoas que dá tua vocês querem que opinião. tragam, coisas É que isso, vocês querem que velho. sejam comentadas, coisas que vocês acham que pode melhorar. Tudo que vocês quiserem aí, dá sua opinião, dá seu feedback aí pra Pois é, nós. A pois arte, é. ela só existe profissionalmente e integralmente por conta de feedbacks e a gente precisa da sua opinião aí Pois embaixo. é. Tão legal quanto o conteúdo que a gente quer trazer aqui também, essa interação que a gente quer ter com o nosso público. Então eu espero que vocês interajam bastante. Por favor, opinem, falem o que vocês gostaram, deem ideias. Estou aqui ouvidos, a gente vai acatar as melhores coisas. Obviamente não vai ser qualquer outra coisa, né? Se vier uma ideia ruim, a gente não vai acatar, mas se vier uma ideia boa, pode esperar que a gente vai ouvir, vai considerar, vai ver se é viável. A gente vai tentar fazer o possível para tornar esse aqui um canal incrível para vocês acompanharem, beleza? É isso. Certinho? Muito obrigado pelo convite aí para participar desse Ô, episódio, entendeu? Muito obrigado pela sua companhia. Muito bom sempre trocar esse papo. Obrigado aí opa. você que escutou. E obrigado a todo mundo aí dessa indústria que tá gastando seu tempinho Escutando dois retardados falando aqui. estudando, aplicando e querendo melhorar, sabe? É isso. Até a próxima. Valeu. Valeu.